Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre os estoicos. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou o Henrique Foca e Amarino, tô de volta. Aê. A volta dos que não foram. Eu sou o Alexandre Ferreira. Antes de haver coaching, já tinham os estoicos aí nas paradas de sucesso. É isso, essa é a minha contribuição para o tema. Mas na verdade a gente chamou o Foca aqui porque depois lá no final ele vai falar com um pouco mais de calma, de um projetinho bacana, mas porque o Foca virou o quê, Foca? Um estudioso do estoicismo, Foca? Eu sou um estudioso há alguns anos, não sou um estoico, não caio nessa de achar que a gente vale alguma coisa, mas me interesso por muito que os caras falam, gosto de aprender. Tô nesse caminho aí. É o estoicismo que importa. É isso. Aliás, é a base do estoicismo, né? Exato. Bom, para começo de conversa, pessoal, é o seguinte, a gente vai fazer um papo muito mais daquilo que é a filosofia, o contexto, todas essas questões históricas e, lógico, o que é o produto dos estoicos, e a gente não vai entrar nessa loucura, como disse o Alexandre antes da gravação, de criar um espantalho pra gente ficar batendo, né, Alexandre? Não. E fazendo contraposição à teologia, nada disso. A gente tá numa coisa mais madura aqui. Então vamos amadurecer aí pra não ficar nessa loucurinha de achar inimigo pra bater, Viu? né? Até porque quem bate em parente é complicado, né? Yeah! Começou a primeira polêmica da noite. Ai, meu Deus do céu, e agora? Bom, senhores, antes de tudo, antes que eu puxe minha cadeira e veja a palestra, nós vamos fazer um jogo aqui, um jogo que eu bolei hoje à tarde. Aê. Que vai se chamar Respostas para Perguntas que Ninguém Fez. Como é que funciona? Eu entrei aqui no Google, coloquei assim, frases estoicos. É isso que eu coloquei, sério, assim mesmo. E aí eu vou falar algumas frases, e é como se elas fossem respostas de uma pergunta que vocês vão me dizer qual é. E é isso o jogo, Aí, não tem... olha aí. É isso, né? Parece fácil, mas Então é vamos quase lá. impossível. Mas é pra viajar mesmo, não é? Vamos lá. Vamos lá. Não é a morte que um homem deve temer, mas deve temer nunca começar a viver. Qual a pergunta foi feita para que Marco Aurélio desse essa resposta? Não pode coisa simplória, hein? Rapaz. Repete. Não é a morte que um homem deve temer, mas deve temer nunca começar a viver. Vai, Alexandre. Se essa resposta fosse dada nos dias de hoje, poderia ser a seguinte pergunta: no que Renato Russo estava pensando quando escreveu Será? Filha da mãe. É isso aí, ó. Eu não vou ter resposta melhor que essa. Minha resposta é fraca. Já perdi a primeira. Vai pra segunda. Não. São comentários aleatórios. É só pra gente rechear o tempo. Vamos lá. Foca, algumas coisas... É uma frase de epíteto. É epíteto. Epícteto. Como queira. Você vê como eu Depende, você tá na onde? Você tá no norte ou no sul do Império Romano? Exato. Mais pro sul, mais pro sul. Então é epiteto. A resposta à pergunta que ninguém fez é: algumas coisas estão sob meu controle e outras não. Você quer que eu te dou a pergunta? Exatamente. Essa resposta, também nos dias de hoje, poderia ter sido feita pelos meninos do Conta e Joga. Verdade. Lembra aí o que é o Conta e Joga, Sobre Foca? o controle. É o podcast, não, é o... Como que se chama podcast? Videocast do meu irmão e do Danilo, o canal do YouTube, exato, dos meninos gamers desse Brasil. Olha aí. Foca, algumas coisas estão sob meu controle e outras não. Eu acho que alguém perguntou pra ele o que ele vai fazer amanhã, ou algo do tipo. E aí ele dá uma resposta dessa aí.
Eu acho que Dona Epíteta chegou em casa e o arroz estava queimado. Pois é. E aí ele falou, Epíteta, algumas coisas estão sob meu controle e outras não. Eu acho que essa foi a resposta. Exato. Até pensando na vida domiciliar, que provavelmente o Epíteto estava cuidando do arroz, mas de repente o cachorro entrou fazendo uma lambança na casa e ele não consegue tomar conta de duas coisas ao mesmo tempo. Não consegue. Pois é. Olha lá, outra frase, né, vinda do estoicismo, e aqui não tem um autor. Se algo é possível para qualquer outro homem, também é possível para você. Olha aí. Qual é a pergunta para isso? Caramba. É uma ideia, Alexandre? Eu tenho. A ideia aqui é o que não falta. As estapafúrdias, mais ainda. Frase de academia, né? O cara pergunta assim, eu não consigo levantar esse peso, será que eu consigo? Aí o estoico fitness responde. Olha, eu não sei de onde o Pedro pegou essa pergunta aí, mas não parece bem estoica não, hein? Eu acho que o Google enganou ele, hein? Não, eu falei, pessoal, eu estou no aleatório. Eu coloquei frases estoicos, mas a gente vai coloquei no isso. Imagens, e aí a partir disso, eu tô selecionando aleatoriamente. E a pergunta para essa resposta seria: diga uma frase de sabedoria que não se aplica ao presidente do Brasil. E aí, acho que essa vai bem. Caraca. Vai bem. Vamos lá. Deixa eu baixar aqui, aleatórios mais, vamos lá, foca a última. Aqui, essa última frase está acreditada como princípio do estoicismo. Vamos lá. Agora, para deixar o foca bravo, uma resposta de Jonathan Swift que diz: o método estoico de enfrentar as necessidades suprimindo os desejos equivale a cortar os pés para não precisar de sapatos. Caraca, mano. Bom, pra deixar o foca pistola, vai. Claro. Baseado num mundo de extremos, né? Como o Pedro acabou de mencionar, certa dirigente do Brasil aí, que ou é uma coisa ou é outra completamente ao contrário e estapafúrdia, aí a frase faz algum sentido, mas pensando que existem tons de cinza no meio disso aí tudo, a frase é bestinha, né? É uma frase qualquer uma, né? Não tem pergunta que se aplique ao azedume de Jonathan Swift. Senhores, vamos pro tema. Aqui da noite onde apodreço, de um extremo ao outro invisível. Aos deuses que houver agradeço por minha alma invencível. Nas garras cruéis da tortura não estremeci e nem chorei. Sob os golpes da desventura minha cabeça não curvei. Pra lá do ódio e da desgraça assoma o horror do degredo. Mas dos anos a ameaça me acha e achará sem medo. Não importa se o vão é fino e se mais castigos virão. Sou mestre do meu destino, da minha alma, o capitão. Nós acabamos de escutar o poema Invicto, que é um poema muito recitado, um poema daqueles dos favoritos do Nelson Mandela. Não é isso, Foca? Exato. É um poema do William Henley, né? É um escritor britânico do século XIX, mas é bastante famoso. Virou até um filme, né? O nome de um filme. A raiz do que acabou justificando um dia o Mandela numa entrevista, como é que ele aguentou 27 anos preso, condições terríveis. Para quem não conhece a história, né, ele foi preso na África do Sul durante o período do Apartheid, ele era uma liderança negra, e ele cita que o que ajudou ele a aguentar aquilo tudo foi uns livros que ele teve acesso do Marco Aurélio, e depois disso esse poema em si aí, ele teve acesso a esse poema, e ele falava que nas horas muito difíceis de aguentar ele
buscava esse poema, de certa forma é um poema estoico, e os conhecimentos aí do Marco Aurélio, que já conecta com o nosso programa, né? O que é o estoicismo? Por que estamos falando disso? Pois é, e termina dizendo, eu sou o capitão da minha alma, né? Por isso, de novo, repito, antes da gente fazer a discussão, nós não estamos aqui na seara teológica nesse programa, mas nós estamos aqui na seara filosófica. Não é isso, Alexandre? Não, para as pessoas não falarem aí. Discordo. Não, Alexandre, discordo. Discordo. Porque não tem como a gente vai resvalar na teologia, porque não tem como não resvalar. Exato. Agora, para acalmar o coração de Pedro Luiz, nós vamos tocar, sobretudo, Pedro, na teologia moral, né? Vamos começar por aí para os corações ficarem calminhos. No final a gente complica. Exato. Bom, eu acho que para apresentar primeiro para quem não tem nenhuma ideia do que é o estoicismo, a gente chama de escola filosófica, mas na verdade é uma reunião de pensamentos bastante antigos, mais ou menos do 3º século antes de Cristo, que visavam de uma forma bem resumida tentar responder como as pessoas podiam viver uma vida boa, moralmente boa, satisfatória, do ponto de vista que a pessoa chegasse ao fim da vida e falasse, poxa, eu vivi uma vida boa. Diante de realidades em transformação, mundos tão caóticos, e essa é a questão do estoicismo, essa é a questão dele ter retornos assim em determinadas épocas, porque ele, assim como a gente vai falar de outros pensamentos parecidos que parecem que beberam da mesma fonte, ele fala sobre a paz, tentar ter uma paz de alma no meio do caos, né? Como lidar com as coisas do dia a dia. Ele não entra muito no lado espiritual, eu acho que o Pedro não precisa ter todo esse medo, mas ao mesmo tempo, no ponto que entra, ele não é de forma nenhuma ele não tem contraposição, na minha visão, com o cristianismo, não. Eu acho que até talvez se adiantando um pouco, mas é uma visão errada que as pessoas têm do estoicismo, que às vezes pensam que é razão e não tem mais nada por trás. Há uma primeira... os estoicos assumem primeiramente que há uma existência metafísica, há alguma coisa conduzindo o universo, que é traduzida por eles por natureza das coisas, mas eles assumem que há uma força superior, e dizem basicamente que nós, como seres sociais viventes aqui, temos que viver conforme as coisas nos são dadas por essa natureza superior, e tentar e melhorando, né? e nos desenvolvendo a cada dia. É claro que tem um monte de regrinhas, vamos dizer, doutrinazinhas no meio, mas basicamente a ideia é essa, é a compreensão de como as coisas são no universo, e o que nos acontece não é só coisa boa e não é só coisa que a gente espera, mas que a gente tem que ter racionalidade e um foco total no presente e no que a gente pode fazer para mudar a situação, ao invés de se desesperar, ao invés de cair numa depressão, cair num poço que a gente sabe que hoje em dia é fácil de cair, e acabar girando em volta e não conseguir, de certa forma, viver relativamente bem, né? Queira ou não, temos essa vida e cada dia que passa, cada minuto que passa, enquanto estamos mal, psicologicamente, vivendo mal, a gente está perdendo um minuto da vida, né? Mas a minha preocupação não é de ordem espiritual nem nada disso, fiquem tranquilos. É que o Alexandre me falou e aí veio esse insight de que tem muito teólogo, muito cristão aí dessa nova leva, né? De uma teologia que não é nem moderna, essa teologia mais pop. Não sei se a gente faz teologia pop também, né, Alexandre? Acho que faz. E coloca o estoicismo como um espantalho para bater, né? Porque quase, às vezes exato. tem isso. Nem e é uma aí religião alguém vai chegar e nem e falar é um assim, inimigo da religião, né? Não é então. E aí alguém vai dizer, olha, uma conversa tem teologia, eles vão falar dos estoicos, então eles vão bater. E, gente, há 205 programas, a gente bate em outras coisas e no que você acha que a gente vai bater, a gente afaga. É isso. Né? Mas é só para estabelecer aí os dados, como é que se diz? Primordiais da discussão.
Justamente para que a gente não caia aí. Para quem chegou aqui não acha que a gente vai enveredar por um caminho, caiu do cavalo. Eu vou por aí para fazer uma coisa que eu gosto muito, assim, que eu acho que é essencial nessas discussões, que é lembrar que a gente sempre olha para o passado por um retrovisor. E aí, quanto mais distante, mais difícil é a nossa compreensão. Não é impossível, não é que as intuições do passado não sirvam para hoje, mas a gente tem que fazer essa confissão aí de miopia, né? De que existe uma distância. Então, me ajudem aí, né? Numa conta histórica. Se uma coisa aconteceu há 300 anos atrás, a partir de hoje, né, do ano de 2021, ela aconteceu mais ou menos em que ano? Em 700 e pouco. 1721? Exato. Né? Se a gente pensar aí 300 anos, né? Imaginem que, então, como o Foca falou, o estoicismo, ele antecipa, né? Ele começa a acontecer 300 anos antes do cristianismo, né? Sim. E ele acontece também praticamente 300 anos depois dos filósofos chamados pré-socráticos e pós-socráticos, que é muito importante. Aristóteles e sua turma. Platão e Aristóteles, perfeito, Foca, né? Então imagina, se a gente pensar no Brasil de 1721 e no Brasil de hoje, o que sobrou, gente, do Brasil de 1721, né? O que a gente pode falar, por exemplo, da cidade de São Paulo de 1721? Vejam, eu tô trazendo aqui esse jogo do tempo pra gente lembrar disso, que 300 anos é muita coisa para as coisas se transformarem e tudo. Isto dito, é muito impressionante você pensar que aquele movimento que aconteceu lá com Platão, né, que fundou a academia, né, que é, digamos, um primeiro movimento de ensino e aprendizado da filosofia, ele perdura, né? Na verdade, ele vai além do estoicismo, né? Mas já existia mais ou menos há 300 anos quando surgiu o estoicismo. Então, é muito importante a gente lembrar isso, que esse período que é chamado de filosofia helênica, ele já não é a mesma coisa do movimento de Platão e Aristóteles, porque já tem 300 anos aí, pelo menos, sim, de depuração, né? Exato, e é até por isso que eu falei no começo, como um disclaimer, falo de novo, as pessoas rotulam como uma escola filosófica, e eu digo que não é, porque com o passar do tempo as coisas vão mudando, né? Como você falou, a pergunta para... Vamos dizer que o estoicismo é um modelo de pensamento. A pergunta para esse modelo de pensamento, como viver uma vida moralmente boa, nobre, vem de Aristóteles, né? A história da eudaimonia, eudaimonia, como atingir isso, que é um conceito grego de... não é exatamente felicidade, mas é uma realização, uma mistura de felicidade com você cumprir com o seu dever com a sociedade, um certo dever político, várias coisas misturadas. E os gregos... que já debatiam filosofia nesse tempo aí, que o Alexandre está falando, já faziam essa pergunta. O estoicismo é uma escola que vem para tentar responder essa pergunta, mas, como eu digo, é um processo, né? Há esse começo na Grécia e depois ele chega em Roma, próximo do ano zero, e é por isso que eu conheço o estoicismo, na verdade, porque vocês sabem que eu sou um nerd de Roma, Roma não a cidade, Roma o universo, né? Foi assim que eu conheci o estoicismo, e depois e pude notar, inclusive pelos textos originais, que eu sempre falo, né? Hoje tem muita coisa de estoicismo na internet, mas eu falo pro pessoal, leiam os originais, procura Sêneca, procura Epiteto, procura Marco Aurélio, e você vê que ele foi mudando, porque a mentalidade romana já vai permeando naquele pensamento antes só grego, né? E só a partir disso já tem uma grande diferença. O grego tende a ser mais filósofo, o romano tende a ser prático, tende a ideia de controle, a ideia de guerra,
que talvez não esteja na Grécia, está em todo romano, né? Desse tempo, vamos dizer assim. Eu acho, Foca, que assim, cabe a ideia de uma escola, e eu acho que ainda está permeado aí, seja, né, no estoicismo, seja no epicurismo, uma vocação para uma escola filosófica tipo exportação, né? Porque exatamente quando a gente está falando de helenismo, no sentido de uma cultura grega que ela, de alguma forma, exerce um fascínio em todo aquele mundo ali, no entorno, até a Pérsia, né? Então, assim, exato. A ideia de que cada um desses lugares tenham lá a sua academia platônica, né? Tenha o seu liceu aristotélico, isso começa a fervilhar, seja no mundo judaico, né? Seja em Alexandria, no Egito, seja no próprio território de Israel. Isso acaba também tendo uma influência, né? Eu vou até mais longe, que isso vai chegar, de repente, até a China, né? E eu diria que até mesmo os mosteiros budistas do nosso tempo... Tem muita coisa, né? São, de budismo junto. São devedores, sim, de alguma maneira, pelo menos desse jeitão de falar assim, olha, aqui a gente aprende, tenta aprender de uma maneira sistematizada, né? E o estoicismo, nesse sentido, ao mesmo tempo que ele é herdeiro do aristotelismo, ele consegue se sistematizar de uma maneira bem prática, que é exatamente esse o ponto, né? Por isso que pega muito bem. Por isso que pega. Essa filosofia que é um estilo de vida. Então, quando a gente falou de filosofia como estilo de vida, tá muito colado aí. Mais do que eu acho que no tempo de Aristóteles. Posso estar muito enganado. Mas parece que o estoicismo consegue tornar isso uma coisa um pouco mais universalizante do que foi antes. Eu acho que aí entra aquilo que a gente já conversou em outros programas da capacidade organizacional dos romanos, né? A capacidade de colocar coisas em caixinhas ou fazer formulinhas e repeti-las. Exato. Isso vai desde qualquer exército romano para arquitetura, engenharia e tal. Os caras eram bons em fazer listas, checklist. Exato. Faça isso e pronto, sabe? Essa é um grande traço do Império Romano, assim, checklists. E aí parece que é o helenismo que casa muito bem com o romanismo, se a gente pode dizer isso, né? O estoicismo ou essa filosofia que te ajuda a viver bem a vida, né? Então, sim. A gente tem aí esses nomes, tem lá o que chega para nós, né? Fragmentos lá das primeiras os primeiros nomes do estoicismo, como Zenão, Cleontes, e depois esses grandes nomes que é Sêneca, que é Epiteto. Especialmente porque a obra dos antigos não foi escrita, né? Então, você que conhece bem dessa área, Alexandre, você sabe que o pessoal dessa época era orador, né? Da época do Zenão, do Zeno aí. Então as coisas deles foram registradas uma geração depois, vamos dizer. E aí o que chega... gente. Sim. Esse Zenão é o Zenão de Eleia mesmo? Você vê como... Esse é de Citium, que é a cidade... deixa eu voltar a sentar na minha cadeira, então, peraí. Cidade fenícia do Chipre. Era um fenício qualquer que um dia estava levando sua... Era um comerciante qualquer que um dia estava navegando para a Grécia, e tem sofre um naufrágio ali, ele perde, isso faz parte da lenda, claro, mas ele perde tudo que ele tinha e naufraga ali perto de Atenas e acaba vivendo como mendigo numa cidade que fervilhava filosofia, né? Isso aí que o Alexandre estava nos contando desde Aristóteles. E aí ele começa, ele passa por várias escolas filosóficas e no fim ele cria a sua própria, tão sem condição que ele não, como estrangeiro, não podia alugar um prédio em Atenas, não tinha cidadania, né? E os atenienses eram assim. Ele começa a dar aulas nos pórticos da cidade, que eram chamados de estoas. Então. E aí ele cria uma escola
vamos dizer, pública, e as pessoas o seguem, e essas pessoas são chamadas depois de estoicos, né? Deixa eu dizer, então esse Zenão tinha aquelas propagandas, perdeu tudo. E agora na pendura, que nem naqueles... Vem estudar com ele. Naquelas propagandas que vem. Veja o que aconteceu com ele. Exato, perdeu você tudo, conheceu assim, ele tá assim. Como que é? Tá bom, gente, deixa eu sentar de novo na minha cadeirinha. Eu só cheguei pra atrapalhar mesmo, vai. Antes e veja como ele está agora. O drama desse rapaz. Vai, deixa eu voltar. Vai. Assim, por mais que essa história ajude a dizer do nome, né? Eu acho que tem um quê de metafórico pra dizer que não é claro, nem o filósofo de dentro da academia e nem um filósofo como os cínicos, por exemplo. Sim. E também para dizer que ele desprezava ou não precisava de posses. Exato. Em comparação a outras, né? Porque a lenda sobre ele ainda continua a dizer que ele ficou muito, muito famoso, muita gente quis frequentar a sua escola e depois com os seguidores, depois que ele morreu, e ele nunca aceitou dinheiro e não aceitava posições, não aceitou a cidadania grega e tal, porque isso não importava para ele, conforme a filosofia que ele seguia. Então, é claro, como eu disse, faz parte da lenda, porque a gente sabe que a lenda constrói, de certa forma, um mito, né? Então, pode ser que não seja nada disso, mas tá tudo aí, tá tudo embutido aí. E o símbolo da porta é muito forte, né? É muito legal, se você pensar, né? Porque a porta é por onde passa, é o que liga o externo do interno. Olha, aí, rapaz, você já tem uma filosofia pronta só se você for pensar no símbolo da porta, que inclusive Jesus depois vai usar pelo menos umas 2 vezes o símbolo da porta, né, Pedro Luiz? Jesus usa, na hora que ele fala do bom pastor, aliás, é a literatura joanina que usa muito da porta, e é curioso que é a literatura que mais é permeada pela filosofia, né, porque Jesus fala que ele é a porta das ovelhas, e depois o bater na porta lá do Apocalipse. E a porta estreita. E a porta estreita também, tem razão. Esqueci da porta estreita, foi mal. Que é a mais estoica de todas. É que eu tô... pois exato. Pois é. E aí, falando tudo isso sobre como era a filosofia, como ela foi fundada e tal, a gente entra na ideia que a gente já falou antes, que como ela chega em Roma, né? É justamente pela ideia do Alexandre, pelo que o Alexandre já falou, que era uma coisa apelativa do modo apelativa não, assim, ela era charmosa aos olhos de quem estava em volta. Teve um apelo. Entender um pouco da filosofia grega. E aí os romanos começaram a enviar os seus jovens para estudar na Grécia. Próximo do ano 0, próximo aí do nascimento de Jesus, começou a ser uma moda enviar os jovens mancebos para aprender como viver como os gregos, porque os romanos admiravam. E aí depois disso tudo, a coisa chega em Roma, e a gente vai explicar um pouquinho melhor depois o que acontece lá e como ela acaba se mudando, né, para o que a gente conhece hoje. Senhores, vamos perder uma graninha e a gente já volta? Vamos. I'm the captain of my soul. 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 O tempo pode virar, o vento fazer a curva, o sol parar de brilhar, deixar de cair a chuva. I'm the captain of my soul. 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 A vida pode mudar o rumo do meu destino e deixar tudo no ar, pra lá do que eu imagino. I'm the captain of my soul. I'm
the captain of my soul. I'm the captain of my soul. I'm the captain of my soul. Do nosso amor há roteiro que diz que seja lá como for, o final será feliz. I'm the captain of my soul. I'm the captain of my soul. I'm the captain of my soul, my soul. I'm the captain of my soul. E no episódio de hoje nós estamos falando sobre estoicismo, sobre a filosofia da porta. E já estivemos, né, na Grécia tipo exportação, que era o período helenista. E aí, uma coisa importante também desse período, quando o helenismo se funde com o Império Romano, ou fecunda, como queiramos falar, é que os romanos, ao mesmo tempo que são, sim, né, homens muito práticos, eles são também muito ecléticos, né? Eles gostam de misturar tudo e pega uma coisa de um lugar e pega do outro e não deixa escapar nada. São meio acumuladores compulsivos, eu diria, né? Sim. E aí, a gente pode dizer que não à toa essa filosofia romana, ela é também eclética, no bom sentido de querer aproveitar o melhor de cada canto, né? E por isso, os filósofos estoicos romanos, eles nos dão muito mais frases do que grandes tratados, não é isso mesmo, Foca? Exato. Bom, como a gente vinha dizendo, eles são bons em síntese, né? Uhum. Os romanos são bons em síntese, são definitivamente bons em síntese. E é a partir de Sêneca que a gente começa a ter... nem posso dizer que a gente começa a ter, mas é algo que dura até hoje. Então, para quem vai ler sobre estoicismo hoje, vai ler sobre Sêneca e vai ver que ali começa a haver uma modelagem da filosofia. E a modelagem, eu digo que é o seguinte: ok, o que é o estoicismo? O estoicismo é esse guia prático para resistência, para força mental, para autocontrole e ok, isso tudo é vago. Como que eu posso fazer para ser um estoico? Então Sêneca vai lá e escreve sobre as virtudes que um ser humano moralmente efetivo deve ter, se esforçar no conhecimento, a coragem, a justiça e a moderação. E aí, em cima dessas virtudes nas quais todo mundo deve se basear, ele diz que todo mundo deve usar uma chave chamada dicotomia do controle para avaliar os problemas da vida. O que está sob o seu controle nessa situação, o que está fora. O que está sob o seu controle, você vai se esforçar 100%, o que você está fora, você não vai, de certa forma, inculcar. Mas amanhã é um novo dia, e você, seguindo a virtude do conhecimento, da coragem, da justiça e moderação, pode melhorar, e pode ser que amanhã alguma coisa esteja sob seu controle, e você vai seguindo nessas duas ideias para sempre, melhorando para sempre e procurando ser efetivo no momento, estar presente no momento, ainda que em meio ao caos, você esteja focado em algo que pode levar a alguma coisa boa. Então Sêneca é um cara que coloca no papel, vamos dizer assim, esse tipo de coisa. E eu conheço Sêneca especialmente antes até disso, por saber que ele era um cara muito inteligente no seu tempo. Depois perdeu a sua relevância, foi exilado por um imperador que não gostava dele, e aí tempos depois ele foi resgatado de volta pela mãe de um menino desses da Disney que ia pirar no futuro que queria que Sêneca educasse o seu filho.
educasse seu filho, porque esse filho ia ser o imperador. E é curioso que esse menino se torna imperador com 15 anos. Sêneca é o tutor desse menino até certo momento. Esse menino acaba determinando que Sêneca deve morrer. Ele passou do limite. E esse menino é Nero, é o imperador Nero. A história de Sêneca é muito interessante. Ele é um ótimo estoico na teoria, um estoico duvidoso na prática. Duvidoso, né? Teve vários momentos que deveria ter abandonado Nero se seguisse o que ele mesmo falava, mas não abandonou, ficou até o fim. Talvez a hora que quis abandonar foi tarde demais. Conhece alguma coisa sobre Nero, Pedro? Nero, o imperador? Exato, ele. Pirômano. Xarope, né? Então, essa história da piromania é mais lenda do que real, na verdade. Né? Você sabe que o Nero... Ele culpou... Lógico, ele empreendeu e ele culpou os cristãos pelo incêndio, mas essa história de que tacou fogo... Não, ele também não tacou. Ele tocou fogo. O que aconteceu com Nos Nero? cristãos. O que aconteceu com Nero e hoje em dia já está se descobrindo, provavelmente um remedinho a partir de uma idade teria controlado, porque ele foi piorando bastante, assim, a história vai mostrando que ele começa bem o seu império, ele é querido, há muitos registros longe do império de povos que gostavam dele, ele era celebrado como um bom imperador, e aí o tempo foi passando e eu brinquei lá, o lance da criança problema da Disney, ele desde os 14 anos a mãe dele preparou ele para ser um imperador. E ele não queria. Ele queria ser um cantor e um ator, um artista. Pois é. E ele não pôde fazer nada do que ele quis. E você vê que com o tempo... Pobre menino rico. Ele vai com o tempo ele vai piorando, do tipo obrigar as pessoas a ouvi-lo cantar, ouvi-lo atuar. E se a pessoa reclamasse, ele mandava executar a pessoa. Você vai vendo que a cabeça vai piorando muito. Até ele chegar num ponto que fica impossível. O que me espanta é que, assim, ele ainda é perto de Otaviano, né? Do primeiro César e tudo. E eu fico imaginando que esses primeiros imperadores eram fodões, né? Na verdade, depois de Otaviano, Pedro, ninguém mais foi fodão, né? O grande mas pelo menos eram uns mais ou menos, assim, né? O grande problema de Roma Império, bom para o mundo, mas ruim para Roma Império, é que Otaviano não teve filho, né? Não conseguiu gerar. Porque depois dele, Tibério... Mas teve Marco Aurélio. Jesus. Assim, mas aí tá longe. Mas eu digo, a sequência até Nero, vamos dizer, seria o bisneto de Augusto, né? Otaviano. Entre eles só teve Tibério, Cláudio e Calígula. Só caras malucos completamente até chegar nele. E foi onde a dinastia Júlio-Claudiana termina em Nero. E meio que ele começa a definir a queda do Império Romano, porque depois de Nero... ladeira abaixo. Só assume chefe militar, que é assassinado por outro chefe militar, e ninguém mais tem legitimidade, e daí em diante a coisa fica difícil. Mas... Ô, gente, vamos parar com esse parêntese aí, vamos pros vamos voltar no Sêneca, porque de fato é o que interessa, porque inclusive ele é contemporâneo do cristianismo nascente. E olha só, uma coisa que me fascina muito no pensamento de Sêneca é que ele tem lá 1 ou 2 livretos que dá uma coisa um pouco maior que um texto de Facebook hoje, né? Uhum. E ele tem cartas, né? Que na verdade é onde estão os pensamentos dele, assim. O grosso da produção dele são cartas. São as cartas. Gente, é carta, é praticamente uma conversa, entendeu? Ali do século I. Estamos fazendo aqui. Né? São ali diálogos ou falas direcionadas para uma pessoa específica, né? Tanto que, por isso, inclusive, que vão surgir as chamadas cartas de Sêneca a Paulo e de Paulo a Sêneca, que elas são muito posteriores, sim. Mas são ótimas, porque são 2 produtores aí de conteúdo em um estilo muito parecido, que é o da carta. E como eles vão haver outros, né? E não só o estilo, mas você já mesmo disse, as cartas provavelmente nem são reais, não são confirmadas nem nada, mas são 2 grandes pensadores que coabitaram uma cidade e coabitaram vários lugares, né? Sêneca não só estudou na Grécia, Sêneca ficou 10 anos estudando no Egito, Sêneca foi para Tarso, Sêneca
viveu em Roma enquanto Paulo vivia, e eles... eu imagino que Sêneca soubesse, pelo menos, da existência de um grande líder daquela seita que estava surgindo. Se as cartas não são reais, eu pelo menos acredito que havia conhecimento entre os dois. Sim, porque, de um do outro, né? Frequentavam o mesmo universo. Que Paulo conhecia Sêneca, eu não tenho dúvida, né? Que eu acho que seria impossível não conhecer. Exato. Mas, assim, disso pra dizer que também, né, você pode pegar as cartas de Sêneca hoje e ler, e elas vão fazer muito sentido pra sua vida também, né? Porque sim. Não tem nada ali que não possa ser traduzido ou transposto pros dias de hoje, porque são conselhos muito práticos, né? Eu acho que é justamente aquilo que faz o estoicismo ter um certo apelo, né? A questão prática e meio que atemporal de um pensamento, como, por exemplo, a pequena parábola do homem com o arco e a flecha, né? O homem com o arco e a flecha, ele tá focado em tudo que ele precisa fazer antes dele soltar a flecha. Ele tá mirando e ele tem que fazer muita coisa até ele soltar. Depois que ele solta a flecha, já era. 1 milhão de elementos podem acontecer, e se ele vai atingir o resultado final ou não, completamente independe dele. O foco dele tem que ser no processo, não no resultado. E esse tipo de pensamento, assim, parece bobo, parece raso, mas você começa a refletir pro dia a dia e acaba sendo bastante útil, né? Claro que a gente brincou, acaba virando pensamento de academia, se fica simples assim, mas é uma sabedoria interessante, eu acho interessante. Uma coisa aqui, peraí. Vocês falaram aí de Sêneca e desse diálogo com Paulo, lógico, não de, né, sentar no bar e conversar, mas sabe? Que há ali alguma influência do Alexandre, tenha calma, rapaz. Mas do fato de que ali há um conhecimento de Paulo, do pensamento de Sêneca, até porque, por mais que Paulo seja grande hoje, ele não era tudo isso em seu tempo, não é? A gente tem que também levar em conta, e Sêneca já tinha um nome. E o Alexandre falou aí de um espelho, de uma vida, de um universo compartilhado entre cristianismo e estoicismo. Vai, Alexandre, se lança aí pra causar. Ai, meu Deus do céu. Eu tenho que cantar aquela música. Tenho esperado este momento. Porque, olha, a gente tem que pensar, né, que o cristianismo, ele não nasce simplesmente lá do judaísmo, digamos, abrâmico, nem davídico, né? O cristianismo, ele nasce no século I, né, antes, depois de Cristo, enfim, né, no ano 0 aí, onde o território de Israel está dentro do Império Romano, né? Então, de certa maneira, a gente pode dizer que Jesus nasce no Império Romano, né? Em um judaísmo que ele é tocado pelas ideias do Império Romano e, com certeza, influenciada ou tentando lutar contra a influência do helenismo. Isso dito, é importante a gente lembrar que o judaísmo, nesse período, como nos diz lá no começo do Evangelho de Lucas, né, porque no Evangelho de Lucas tem o nome do imperador daquele tempo, inclusive, né? Sim. Quem era Tibério, Alexandre? Era Tibério, né? Tibério. Eu não me lembro, mas eu sabia pela cronologia, tá? A gente vai ler, inclusive, no Natal, né, Pedro? Ali no tempo de Natal, né? Sim, você fala de Tibério, você fala de Pilatos. Isso. Pra dar aliás, foi o evangelho, um evangelho do Advento também, não é? Do segundo domingo do Advento fala tem também. Tem essa contextualização histórica. Tem Herodes, então, exatamente. Por que é importante essa contextualização no evangelho? Porque o judaísmo, ele já está existindo em maior número fora do território de Israel, né? Fora da Palestina, né? E aí, do ponto de vista dessa influência do helenismo, um nome muito importante é Filon de Alexandria. Então você tem uma cidade egípcia, Alexandria, que foi fundada pelo, né, grande Alexandre,
E o pensamento de Filon, por mais que seja de alguma maneira um pensamento judaico, porque ele vai se basear muito, né, na sua própria tradição religiosa, ele está permeado dos, digamos, conceitos do estoicismo, né? E aqui eu gostaria de fazer menção à cosmovisão, que a gente pode chamar de física e metafísica, ontologia estoica, que fala do Logos, né? A gente tem que voltar no Logos. Por quê? Na cabeça do estoico, o mundo ele tem um princípio, e esse princípio é o Logos, né? É o Logos. A gente traduz por razão, né? Eu até falei várias vezes a existência sob o domínio desta razão. Razão, nessa tradução do português, a palavra grega é Logos, exatamente a que está lá no Evangelho. No Evangelho, né? Então, isso não se dissocia nem o início do Evangelho de João, nem o pensamento de Filon de Alexandria, nem o pensamento estoico, né? E a gente poderia descer isso para chegar lá nos pré-socráticos, né? No próprio Heráclito, que joga primeiro a ideia de Logos. Exato. Qual que é a pertinência, e para mim é até inquietante essa palavra Logos, porque o que a física dos dias de hoje está chegando à conclusão de que, de fato, o princípio de tudo aquilo que existe é o Logos. Porque quando você pensa o que existe no universo, é energia, e conforme essa energia ela tem uma certa configuração, ela faz surgir uma partícula que se junta... Se modela de alguma outra forma. E aí você entende porque um cara do designer, né, do design, gosta tanto dos estoicos. Porque, no fim, é isso. O universo é essa grande prancheta, né? Que você começa lá no pixel e vai juntando um pontinho no outro e forma figuras belíssimas, como as galáxias. Você até citou o Heráclito aí, eu acho que é um cara que os estoicos usam bastante, que eles falam... Muita gente acha que é do Marco Aurélio, a tal história do um homem não mergulha 2 vezes no mesmo rio. É do Heráclito, na verdade, é mais antiga. Heráclito. E vem de um tempo em que não se fazia ideia que a gente era feito de células, né? De elétrons, de átomos, que realmente estavam se mudando. Mas ele diz que nem o homem será o mesmo na segunda vez, nem o rio será o mesmo. Tudo está mudando. Então, desde Heráclito, no estoicismo, essa história da mudança, tudo é transformação. A gente segue certas guias para seguir em frente, mas sabe que tudo está mudando. Então, isso me atrai muito no estoicismo. Assim. É que também me atrai no cristianismo, obviamente. E que a gente não... Me corrija aí se eu estiver errado, ou Foca, mas é essa ideia de que tudo está mudando, mas ao mesmo tempo que existe uma inteligência fina e sutil que permeia tudo, está presente também, né? E é isso que os estoicos vão chamar de divindade, de Deus. Exato, né? De natureza do universo. Exato, né? De natureza do universo. E aí tem muita gente que confunde, que diz assim, então quer dizer que o estoicismo acredita num Deus imanentista, um Deus que está em todas as coisas. Ora, se a gente chama a Mona Lisa de um Da Vinci, né? Se a gente chama a Capela Sistina de um Michelangelo, né? Porque tem a assinatura ali do artista, a gente não precisa confundir o criador e a criatura, porque tem a assinatura do criador na criatura, né? Tem a marca de Deus. Então, veja. Por isso e muito mais, a gente pode dizer que aquilo que acontece no cristianismo e no estoicismo está muito próximo. Lógico que o cristianismo ele traz o dado da história da salvação, mas em termos de, andaimes onde esse pensamento vai começar a ser alicerçado, você vê muito bem que os caras estão pegando este pensamento estoico para dialogar para fora do mundo judaico, né? Ô Alexandre, e o pai e o cara, você vê que é muito genial dessa troca aí é São Tomás, né? São Tomás de Aquino, e eu falo especialmente porque
as 3 virtudes cristãs que existem a mais do que o estoicismo fazem toda a diferença, né? Então. Que são fé, esperança e caridade, vamos dizer assim, é o que o cristianismo, entre aspas, adiciona a uma ideia estoica e refaz melhor, não só adiciona, porque são 3 coisas que fazem toda a diferença para toda a ideia, né? Tomás vai fazer uma boa síntese, né? Mas Exato. É muito tardio, século XIII, mas a gente vê essa imbricação ali já em Paulo, né? Ali no Evangelho, né? E eu tô falando só da questão da cosmovisão, não tô entrando nem na questão moral, né? Porque hoje o pessoal aí tradicionalista bate no peito para falar, você tem que viver as virtudes cardeais, que são platônicas e estoicas, né? Que a Platão, digamos, sedimentou, o estoicismo avançou, progrediu e o cristianismo abraçou. E isso não tem demérito, né? Então, assim, a gente não precisa dizer que há uma retomada do estoicismo no dia de hoje, porque o estoicismo nunca foi embora. Ele subsistiu no cristianismo, lógico, que guardado ali as devidas diferenças, e o cristianismo quer ir além do estoicismo, mas sem deixar de lado aquilo que existia de bom nessa corrente filosófica, né? Exato. Olha, senhores, o que eu fico pensando assim, um acréscimo que não tem nada a ver, mas já tem, não é? Talvez a maior dificuldade do cristianismo, né? Não que haja, mas as maiores críticas, e elas são passíveis de acontecer, é porque também o cristianismo vem se tornando uma religião de pautas morais, então, deixando-se de lado uma série de outras coisas, conhecimentos, de sabedoria, de propostas éticas, de práticas de vida. Ele vem se tornando um código moral, né? E aí eu acho que talvez haja essa grande dificuldade em relação ao estoicismo, quando na verdade a conversa de vocês, e prestando atenção, é aquilo que o Alexandre diz, o estoicismo está subsistindo dentro do cristianismo, porque também a história ela é feita numa sequência de coisas, né? Sim. E a revelação, e aí você pode pegar o nosso programa sobre revelação, talvez a gente tenha falado disso de leve, ela acontece de maneira paulatina e Deus vai se revelando em cima dos conhecimentos já produzidos. E o estoicismo acaba entrando também nessa corrente de conhecimentos, né? Naquilo que a humanidade é capaz de produzir. Né? E vocês sabem que a gente está reconhecendo esse tipo de coisa hoje em dia, né? Em 2021, mas conectando com o programa mais antigo, onde eu estava presente, Dante reconhece essa mesma coisa, porque os estoicos não estão exatamente no inferno, né? Sêneca e alguns outros estão naquele limbo pré-inferno, de quem teoricamente teve uma boa vivência, mas não conheceu Jesus, então fica por ali. E tem um símbolo total estoico, que é o Catão, né? Que é um grande líder romano que faz contraposição ao César, contra a ditadura e tal. Esse cara é o cara que está guardando a saída entre inferno e purgatório. Esse cara, o Dante e o Virgílio passam por ele. Ele é meio que o guardião moral para não deixar ninguém sair do inferno. Esse cara também é um estoico famoso. Então, vamos dizer assim, em 1300, Dante está chegando a essa conclusão aí que o Pedro e o Alexandre acabaram de falar, dessas conexões. Dante que era um grande religioso. E olha, eu vou retomar aqui as 4 virtudes cardeais, né, que a gente falou, mas não falou quais eram, né? Que é a prudência, a fortaleza, a justiça e a temperança. E aí, retomar também essa fala do Pedro, que às vezes o pessoal traz um cristianismo moralizante, como se você simplesmente soubesse quais são as 4 virtudes cardeais, fosse suficiente para você vivê-las, né? E aí tá a pertinência de voltar ao estoicismo, porque não é simplesmente você ter uma listinha e pronto, e saber a listinha de cor resolve tudo, não, né? É você entender o porquê daquelas palavras e saber que por trás dela existe um sentido, existe uma intencionalidade de busca, né? E tentar fazer com que isso transpareça na sua vida, né? Exato. E outra coisa muito forte no estoicismo, né, que a gente
já falou aqui da cosmovisão, falou da moral. Outra coisa que eles prezavam muito, e aí a gente pode colar o estoicismo no apóstolo São Paulo, que é a retórica, que é muito mal compreendida nos dias de hoje, né? Porque hoje o pessoal entende retórica, oratória, como falar bem para convencer, para vender, né? E para os estoicos, como era para Paulo, o que importa é a sua palavra estar condicionando os seus atos, porque a sua mente já foi condicionada por aquilo que você fala. Então, essa busca da coerência entre pensamento, fala e ato está presente em todo o pensamento paulino, né? E eu, assim, para mim, Paulo é esse paradigma mesmo de homem, né? Exatamente por conta disso. E acho que precisa ser retomado também nessa chave estoica, porque nos mostra essa necessidade que a gente tem que, sobretudo quem é cristão, de ouvir a palavra de Deus e tentar fazer com que essa palavra seja transposta na sua vida, né? E aí, como o Foca já falou, nisso o estoicismo e o cristianismo caminham par e passo, juntos, de mão dada. Exato, sim. Sêneca já dizia a frase famosa: não explique sua filosofia, viva. Essa é algo que a gente pode ver reflexo em muita coisa cristã, né? Aliás, hoje em dia se fala que o testemunho é a maior chave de pregação do cristianismo. Quer dizer, o que há de diferente entre uma coisa e outra, né? Senhores, eu vos pergunto, a essa altura do campeonato, algo mais a falar ou amanhã no grupo vão dizer esqueci disso, esqueci daquilo? Porque, pessoal, você que ouve esse programa, a gente encerra a gravação e aí no outro dia, lá pelas 7 da manhã, quando todos estamos já acordados, chega aqui ou Foca ou Alexandre. Puxa, eu esqueci disso aqui. Aí o Alexandre, eu esqueci disso aqui. Pergunto-vos, algo que amanhã será lembrado que possa ser dito enquanto estamos gravando? Tem. Meu Deus, eu não posso terminar esse programa sem falar isso. Tem uma coisa que pra mim chocou bastante e foi uma grande descoberta, né? Que quando eu comecei a estudar a Mestre Eckhart, né? Ele tem um livrinho muito importante que é a Consolação Divina, né? E aí você fala assim, bom, consolação, que nome bonito, né? De onde é que vem essa história de consolação divina? Aí você vai descobrir que tem um filósofo beato cristão, mas que não é que carrega tanto nesse peso do ser cristão, que tem um livro também chamado Consolação, a Consolação da Filosofia, que é Severino Boécio, que olha só, Foca, também foi prisioneiro, também foi um palaciano do Império Romano. Sim. E que você percebe nele também muito do pensamento do estoicismo. Mas quem inaugura essa ideia de uma consolação, né? Sêneca. E é muito legal quando você vê as consolações de Sêneca, a consolação de Boécio e a consolação de Mestre Eckhart, como uma tradição de textos que diz para alguém que está desolado: vem aqui que eu tenho uma coisa boa para te falar, para te animar, para você sair dessa fossa. Maravilha. Bom, por mim, o que eu tenho para dizer ainda é só dar o serviço, vamos dizer assim. Se você achou alguma coisa interessante aí, eu recomendo a leitura de Sêneca. É fácil achar, tem coisa no YouTube, tem audiobook disponível no YouTube. Recomendo também livrinhos do Epiteto, que são fáceis, são uma linguagem tranquila da gente entender. E depois de passar por esses dois, eu recomendo chegar em Marco Aurélio, que a gente não deu tempo de falar, mas é um grande imperador já de um ano mais adiantado, já é segundo século depois de Cristo, que é um cara que meio que dá uma resumida em tudo isso que se viu antes nas meditações de Marco Aurélio. É um livro muito famoso, acho que também tem até audiobook no YouTube, vale a pena para todo mundo que achou que pode aprender alguma coisa com esses caras antigos aí, dar uma buscada. E faço um disclaimer já, que eu vejo muito na internet,
gente que liga coisas que estão... Você vê a imagem de uma estátua grega, romana, já acha que é algo conservador, né? Eu faço disclaimer aqui, não tem algo menos conservador do que uma filosofia que diz que nós somos completamente diferentes hoje, amanhã, tudo é mudança, a gente tem que seguir olhando para o bem comum, como abelhas fazendo coisas para o bem de uma colmeia, como cidadãos do mundo, globalistas, estoicos. Não tem nada menos conservador do que isso. Se você viu um postzinho do Facebook e caiu nessa, valeu os 3 caras que eu falei aí, recomendo, vai ser proveitoso. Agora que a musiquinha tá começando a tocar e eu tenho o poder do microfone e da edição, eu quero dizer pra você procurar aí no seu Instagram, você que ouve o programa e tem Instagram, a página Ser Stoico, SERSTOICO. Vai deixar o link no post, vai deixar, viu, Foca? Faça o favor. A gente deixa. Que é filosofia ilustrada, uma belezinha do ponto de vista estético e de sabedoria, que está sendo administrada, criada, curada pelo Foca, e foi o motivo pelo qual também a gente chamou ele para bater um papo. Tá muito legal o projeto. O Foca tá colocando coisas quase que diariamente ali, né, Foca? É um esforço. É a oração, da manhã ou da tarde do Foca, né? É colocar um post e é de fato conformar assim o estudo com aquilo que é também o ofício do Foca. Então procurem aí Ser Stoico, vale muito a pena. Quando aparece na minha timeline eu falo, ó lá, o Foca tá firme e forte no projeto. É nossa obrigação. E tá muito bacana. Obrigação, como cristãos e estoicos, né? Compartilhar o bem que a gente aprende. Isso aí. Pois é, então procure aí, pessoal. Uma conversa segue, eu sigo, o Ferreira segue. Com certeza. Vou falar pra dona patroa aqui que não tá seguindo aqui. Tô vendo aqui os seguidores conhecidos, né? Mas olha, vale muito a pena, porque é um jeito, até, não é que em pílulas, mas é um jeito da gente um pouco mergulhar naquilo, até porque não há grandes obras, como os dois mesmos disseram, mas são essas pílulas aí feitas e colocadas de um jeito muito bonito, numa apresentação assim muito bacana, naquilo que é a excelência e a qualidade que possui Foca e Amarino. Então tem o selo de qualidade Foca e Amarino nesse projeto muito bacana. E ninguém vai falar mais nada, não. É isso. Elogio de quem ganha prêmio na televisão, pra mim é sacanagem. Ai, Foca, obrigado mais uma vez, cara. Valeu mesmo. Vai chegando dezembro aí, vai o fim de ano, a gente vai agradecendo todo mundo. E valeu pela caminhada aí mais um ano, por todos os galhos quebrados aí, tanta coisa boa que você faz por nós. A gente acha que nem merece tanto, mas sobretudo obrigado pela amizade e valeu por mais um programa. Valeu, viu, Foca? Tamo junto, garotos. Ferreira? Eu vou falar mais o que, né? Quando a gente cala, a gente aprende também. E né, só faz cor aí ao agradecimento, né? Gratiluz, Foca, Henrique Gratiluz e Amarino. Vamos que vamos. Isso, galera. Procurem lá o Ser Stoico. Vivam a vida bem. Isso é importante. Mais do que isso, peguem aquilo que recebem de dons e coloquem a serviço da sociedade. Assim a gente já faz o mundo ser um pouquinho melhor. Eu fico por aqui. Até semana que vem. Valeu, Foca. Um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Certeza, senhores, que não tem mais nada pra falar? Ó, eu tinha muita coisa pra falar, ó. Eu também. Eu ia socar o... A música tá subindo. Ia socar o pé dos... Eles Sabe a música, Pedro? copiaram os estoicos!